Quarto de cima, número 51, estou de volta com meu amigo, Dr. Ivan Ramos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre saúde, sobre nutrição, né? Ele tem se especializado cada vez mais. Para você que está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, no Spotify, Deezer e Apple Podcast, também a gente está no YouTube, /Pedro Veiga, e na versão em vídeo, claro, mas se você não quiser ver a nossa carinha feia, pode ficar em áudio mesmo. Mas para você que está no YouTube, por favor, segue o canal e curte. Se puder compartilhar também, dá uma ajuda aqui para o amigo. Valeu? E aí, doutor, como é que você está? Grande Pedro Albuquerque, a gente chama assim. Cara, tinha uma época que o pessoal me chamava quando eu trabalhava em rádio. Depois eu mudei para Pedro Veiga de vez. É um grande prazer estar aqui. Eu tive no quarto de cima. Verdade. Né? Quando você estava já tinha todo o layout da tua sala. Ainda está ali. Pois é, podcast pré-pandemia, né? Eu mudei o canto da sala agora. Inclusive, eu tô pensando em não fazer mais presencial, tipo, porque é tão melhor, cara. Marca com a pessoa, ela vai onde é que ela quiser e a hora que der e tal. Assim, eu vou ter que me esforçar para voltar. A pandemia abriu essas possibilidades, né? Mas veja só, até aqui o senhor nos ajudou, né? Porque a gente estava no número 4, agora já está no 51. E aí, ficou prometido, foi... Ano passado, posso ver. Acho que foi ano passado, porque eu comecei em agosto ou julho do ano passado, então o número 4 com certeza então era agosto ou setembro, assim. A sensação é de que o mundo todo virou de lá para cá, não foi? Com certeza. E a gente ficou pendente de fazer mais uma, né? Então, eu acho que a gente está no momento certo. O quanto que você mesmo progrediu nessa área que você está focando, né? O que você pode falar sobre isso? Bem, uma das coisas que eu mais fiz nesse tempo de pandemia foi aproveitar o tempo para me aprofundar nos estudos que eu vinha fazendo, né? Uhum. Talvez muitos não me conheçam, mas eu sou médico clínico geral, atuo aqui em Fortaleza, Ceará, e há algum tempo eu vou focando o meu trabalho em promoção de saúde, qualidade de vida. Trato também de pacientes com síndrome metabólica, diabetes, hipertensos, obesidade. E a vida da gente vai levando, né? Vai nos fazendo trilhar alguns caminhos que a gente não imagina, né? Uhum. Eu tenho formação em clínica e estou estudando esses assuntos mais na área de ciências nutricionais e tudo mais. Eu simplesmente estou apaixonado pelo que eu estou estudando. Aplicando em mim, em primeiro lugar, né? E, na verdade, eu acho que eu só me apaixonei pelo assunto porque eu vi os benefícios em mim, né? E quem quiser comparar visualmente vai ver o número 4, vai ver o teu tamanho, agora você... Não é você. Pronto, já dá para perceber. Ali eu acho que eu estava uns 10 quilos a mais, mas eu perdi 23 quilos nesse tempo todo. Eu tô quase com 2 anos de mudança de estilo de vida, reeducação alimentar. Ah, sim. Então já estava ali no meio do caminho naquela época, então. Eu já estava no meio do caminho, já tinha até porque já estava com um conteúdo que eu tinha estudado bem legal que alimentou aquele podcast também, né? Então, assim, hoje eu consegui focar mais ainda nos estudos e aproveitei esses, digamos, 3, 4 meses de pandemia, e o meu foco era estudar mesmo para valer nesse tempo, né? Claro que eu acabei, como médico, eu também trabalhei muito na linha de frente do Covid, e isso também me roubou muita energia e tempo, né? Mas, como ao chegar em casa não tinha mais nada para fazer, então eu aproveitava o restante do dia para me atualizar naquilo que hoje eu sou mais apaixonado, que é esse tema, né? E você... eu uma vez fiz uma pergunta, um dia desse para você, né? Lá no teu story, sobre dica para iniciar, né? Porque eu acho que o pior sempre é o início, de acostumar do corpo também reclamar, ele reclama mais no início, né? De desintoxicar da questão do açúcar, né? Carboidrato e tal. Como é que você acha que a gente começa? Pedro, olha, geralmente eu recebo no meu consultório pacientes que querem mudar, né? Acho que antes de tudo, e os meus seguidores também, eles desejam essa mudança, né?
Primeira coisa é mostrar para as pessoas que elas precisam mudar. Essa é a parte mais difícil. Entende? Então, todos os meus não seguidores não são seguidores ou porque não me conhecem, claro, ou porque não desejam me seguir, ou porque não desejam mudar também, né? Então, mostrar que é necessário mudar, às vezes pode ser uma experiência dolorosa. Comigo foi muito doloroso, né? Precisei passar por depressão, estafa. Eu estava já com quase diabetes, né? Para entender que eu precisava mudar, porque estava muito confortável no meu estilo de vida. Eu comia tudo que eu queria e achava que podia comer tudo que eu queria, né? Eu tipo, me gabava disso, né? Olha, eu posso comer tudo, não tenho problema nenhum de saúde. Se Até que você eu não comecei a estava assim perceber enorme, que né? uma das coisas que eu aprendi é exatamente o problema. Ele às vezes só se torna manifesto depois de muito tempo em que ele está oculto, né? A própria obesidade, por exemplo, ela só se manifesta depois de muitos anos de acúmulo de peso. Então, mostrar para as pessoas que elas precisam melhorar é difícil. Muitas vezes elas vêm percebendo que precisam de algo e que percebem que esse estilo de vida, que o seu estilo de vida precisa ser mudado, né? Então, eu tento lançar sempre algum conteúdo que mostra, olha, por exemplo, teu cansaço, né? Às vezes eu falo, né? Que você acha normal, corriqueiro, não é normal, né? A tua fadiga, o teu sono mal dormido, o teu sobrepeso, que tu já acha que é normal, que tu se acostumou, olha, porque o isso normal é a pode gente ser estar se diferente. sentindo bem, né? Com energia, né? Isso. Pode ter se tornado, né, corriqueiro, pode a pessoa ter se adaptado àquilo, mas pode ser melhor. E se a pessoa quiser, existem formas de melhorar. Então, é um trabalho, né, de convencimento das consciências. Então, exige de mim assim uma serenidade muito grande, porque eu não posso chegar e impor às pessoas que elas mudem, assim como ninguém me impôs mudança, mas dá aquela ansiedade de saber que você tem, né, descoberto coisas incríveis e ao mesmo tempo Querer passar, você né? tem que respeitar. Eu não posso, né? Eu tenho que esperar o tempo de cada pessoa, né? Sim, Então, ao que eu estava me referindo é o seguinte, eu, por exemplo, no meu caso, eu conheço bastante do que você diz. Eu lembro de criança, meu pai já dizia coisas, mas uma coisa é saber, né? Outra coisa é viver. Chega na hora, eu não vou conseguir. Aí eu como um chocolate ou biscoito, seja o que for. E a questão não é nem mais a refeição, porque a refeição eu já faço sem carboidrato, mas é no meio do dia, né? São como é que eu vou dizer? Os lanches, né? No meio do dia. E aí, mas isso no meu caso, tem gente que não consegue nem deixar de comer carboidrato nas refeições principais. Então, se eu chego na hora de viver a dificuldade e eu não consigo, o que é que eu posso fazer antes, entendeu? Para chegar nesse momento é só uma decisão ou será que eu posso fazer mesmo alguma tem. coisa que vai Sempre, evitando? sempre há o que fazer. Interessantíssimo esse tema que tu colocou, porque essa questão do lanche, ela foi uma introdução recente na história da humanidade. Recente na Nem 100 história da anos humanidade, atrás. claro. História toda. Nem 100 anos atrás era assim, nem 50 anos era assim. Sua mãe e sua avó talvez lhe dissessem: não vá lanchar para você não almoçar. Né? Para você poder Não comer, senão coma você não isso, vai. menino, porque senão você não vai comer o almoço, que é a refeição mais importante. Né? O que foi que aconteceu nesse meio tempo que lanchar se tornou a coisa mais comum? Propaganda, Né? talvez? Tantas coisas, são tantas coisas. Na verdade, lá por meados da década de 60, 50, 60, 70, a indústria alimentícia ela teve um boom muito grande naquela época. E ela aprendeu a usar o trigo, por exemplo. Houve naquela época, tem várias explicações, eu vou dizer algumas aqui. A preocupação com a fome mundial, por exemplo, que se mostrou um pouco mal usada essa preocupação, né? O malthusianismo e tudo mais. Eles foram atrás de melhorar o trigo, e eles criaram o trigo versão mini, né? Anão. Menos rica, E né? aí, com isso, exatamente, completamente menos rica, menos nutritiva e que ocupava, ou seja, era mais produtivo. E isso fez com que aumentasse muito a quantidade de trigo. Isso é um exemplo, né?
Outra, a forma de você processar o açúcar, refinar o açúcar para poder usar o refino de qualquer coisa torna aquela coisa mais pura. Por exemplo, qual é o refino mais prejudicial que existe? A cocaína, né? Então, quanto mais pura a cocaína, mais o pico de prazer ela causa, mais o pico de dano ela causa e de dependência também. Tudo tem a ver. Então, a nossa relação com a comida, ela foi meio que perturbada e a gente sofre essas consequências hoje. Só em saber disso já é um conhecimento que pode ajudar a pessoa a controlar melhor a sua qualidade alimentar. Bem, se aquele alimento que está sendo fornecido nos supermercados é um alimento que foi feito para me viciar, né? Foi feito para que eu consuma e continue consumindo, hiperpalatável, né? Extremamente prazeroso, que me faz, que me pede mais e mais e mais e mais. Por exemplo, você não comeria 1 quilo de brócolis, né? Mas 1 quilo de biscoito é totalmente possível. Engana a cabeça, né? Então, e brócolis é praticamente carboidrato, é fibra. Fibra e alguma proteína. Só que é um carboidrato não absorvível, tem nutrientes. Então, é um alimento que vem da natureza já rico, denso e, ao mesmo tempo, variado em nutrientes. Aquele snack, né, aquele lanchinho que a gente come, ele já vem cheio de poucas coisas que excitam o nosso paladar e a nossa mente para exatamente acontecer isso. A gente não consegue ficar sem. Eu, no meu auge, assim, da minha deseducação alimentar, eu comia pacote de biscoito inteiro à noite, principalmente. E aí, assim, quando a gente nutre... Pois é, à noite é perigoso. Porque se você, por exemplo, não tem uma alimentação adequada, nutritiva durante o dia, tem pesquisas mostrando coisas parecidas com isso. É um pouco de opinião minha também. É possível que o teu corpo peça qualquer coisa para ver se consegue suprir a necessidade daquele nutriente específico que você está faltando. Existe uma carência generalizada de zinco, de vitamina D, de ômega 3. Então, são nutrientes que não podem faltar, dentre outras coisas. Então, o teu organismo não vai te dizer come aquela ostra ali que tem zinco, né? Ele vai dizer come. Né? Sim, entendi. E você vai comer aquilo que, se você não estiver bem preparado, você vai acabar comendo aquilo que for mais prazeroso. Então, informação, eu acho que é a resposta para a tua primeira pergunta. É o primeiro passo. Informação correta, certo? A informação, ela tem essa capacidade de a gente pegar essa informação e tentar guiar o nosso intelecto. Entendeu? Mas não é o suficiente, é difícil, né? Mas quanto mais informação e mais contato, mais você se acostuma e mais você vai podendo e desejando optar por ela, né? Mas não só Exato, isso. não é suficiente. Não é suficiente, porque quem já está no fundo do poço precisa de uma corda para subir, né? Então, não adianta de nada você chegar para a pessoa que está lá no fundo do poço e dizer, da próxima vez passa longe do poço, né? E não oferecer uma corda, né? Tá, mas me tira daqui, né? Então, essa é a questão, assim, por exemplo, a obesidade é o maior mal de saúde do nosso século. E a gente está vendo aí a pandemia, que um dos principais fatores que fazia com que as pessoas tivessem uma doença mais grave eram pacientes que tinham doenças metabólicas, com a saúde ruim, imunidade ruim, né? Alimentação péssima, né? Então, é como se o corpo dissesse, eu não tenho nutrientes para combater essa infecção. Sabe um parêntese do que você está dizendo? Que eu assisto muito o Joe Rogan, ele fala isso. Ele, cara, o governo, a mídia fica falando muito de como se limpar e como social distancing, né? Que é fazer a distância e botar máscara. Mas eles não falam absolutamente nada sobre como fortalecer o teu metabolismo, a tua imunidade, fazendo ingestão das vitaminas apropriadas, comendo direito, dormindo direito, né? E aí fica carente. E quem não tem a saúde boa morre. Eu tenho falado muito sobre isso, então as pessoas amedrontadas com medo de pegar o corona, e eu tenho dito, olha, tudo bem, faz o básico, né, da tua higiene, do controle aí, mas enquanto tu faz isso, vai mudando tua alimentação logo, entendeu? Quanto antes mudar a alimentação, quanto antes melhorar os teus hábitos de vida, dormir com uma maior qualidade, praticar exercícios físicos, quanto antes você fizer isso, mais forte, mais rapidamente você vai ficar forte o suficiente para combater qualquer infecção.
sim. qualquer infecção. Mas só para... Existe uma frente no Reino Unido, existe uma frente governamental no Reino Unido sobre isso. Inclusive, é um grande médico que vem ao Brasil esse ano, inclusive, que é o Dr. Asim Malhotra, que ele é indiano, de família ascendência, e ele tem conseguido, junto com o governo do Reino Unido, fazer um guideline de alimentação. O governo lá, pelo menos é a única frente que eu tenho ouvido falar, não sei se nos Estados Unidos tem alguma coisa parecida, exatamente com isso aí, com essa reclamação que você tem feito, né? Tá, percebemos isso, então vamos melhorar então nossa qualidade alimentar, vamos melhorar. Essa era a discussão que nós deveríamos estar tendo nas televisões, e não o tempo todo dizendo que os casos aumentam porque fique os em casos não casa têm como e baixar. lave a mão, né? Não Não é só adianta, isso. todo mundo já entendeu isso. Né? E não é só isso mesmo. Enquanto você está em casa, você está comendo biscoito. É. Né? Não, fora os problemas domésticos, né? Mas aí a gente não precisa nem abordar isso nesse momento. Eu só estava querendo saber da pergunta que eu fiz, se eu não entendi tua resposta. O que é que eu faço para chegar na hora H e evitar comer o que é errado? Pronto, vamos lá. A fome, ela vem em picos, certo? Ela vem em ondas. Caramba, tô chutando esse negócio aqui. Então, assim, uma das coisas se você, no momento bom, se nutre bem, por exemplo, você está bem, acordou, sem nenhum impulso, vou me dar uma alimentação saudável, tá? Isso já é uma forma de prevenir escapes, tá? Isso ajuda. Por quê? Por exemplo, se você tem uma alimentação com um menor teor de carboidratos e mais rica em boas gorduras, que seria a dieta low carb, high fat, né? Existe uma questão hormonal que essa alimentação facilitaria você a ter menos fome. Ou seja, então quanto melhor eu como, menos eu vou ter vontade de lanchar, né? E à noite também, pior ainda. Exatamente. Não se resolve somente no momento pontual. O que fazer quando eu estou com vontade especificamente? Existem produtos também, mas existem produtos que você pode manipular. São plaquinhas que você manipula e coloca na língua. Tá? Tô com vontade de doce. Você bota na língua, fica sentindo o gostinho do doce. E aí, não, mas eu quero biscoito mesmo assim. Aí você vai pegar o biscoito, você não consegue comer. Mas eu quero biscoito mesmo assim. Bota 10 na língua e pronto. Não aguenta, porque ele é esse material, ele é um anticorpo, digamos assim. Não é um anticorpo, mas ele é um antídoto para a célula que sente o sabor do doce. Então, você, por alguns minutos, você deixa de sentir o gosto doce. Interessante. Isso faz mal para a saúde, não? Existem formas pontuais. Não, é um elemento natural, da natureza. Certo. Tá? Que não tem efeito colateral. Assim. Ela faz um efeito antirreceptor de doce na língua, e você, ao botar doce, depois que ele tem um gostinho de menta. Então, ele é prazeroso. Quando você vai botar o doce, você simplesmente não suporta. Entendi. Existem algumas ferramentas que você pode usar. Existem outras suplementações que você pode fazer. Então, no momento H, digamos, da compulsão, né? Daquela fissura, né? Aquela craving, né? Como eles chamam em inglês. Isso, você pode usar mão disso, por exemplo, né? Ou, entendendo que a fome vem em impulsos, você pode beber um grande copo d'água com uma pitada de sal, por exemplo, que isso faz que te dê saciedade e diminua a irritabilidade. Se você está fazendo a dieta low carb, você precisa comer um pouco mais de sal na alimentação. Então, se manter bem hidratado pode ser também uma forma de você enganar a fome. Aquele impulso, ele vai ser absorvido pela água, você bebe água, aguarda um pouco e a fome passa, né? Porque a pior coisa isso é que bem interessante. O desejo continua, né? Então a gente, não vou comer, peraí, não posso. Aí, poxa, passa 1 minuto, você já não aguenta mais, assim, passa 5 minutos e você não conseguiu sobreviver. Mas isso não acontece, Pedro, porque quando a gente vem a sinalização de fome, o que acontece? A oferta de comidas é tão grande que não acontece de a gente ficar muito tempo sem ter acesso. Não é o acesso. Entendeu? Tipo, eu tô cheio de coisa em casa que de repente a gente não deveria nem ter comprado. Aí, outra já almocei, só que eu tô no meio do caminho, ao invés de eu almoçar de novo, eu vou... Olha, existem várias estratégias. Sai para claro, fazer a tua feira de barriga cheia. Né?
Aquela história de fazer supermercado de barriga vazia não dá. Mas tem que ter a unanimidade de decisões dentro de casa, né? Para poder a Tem gente que não ter, comprar o que não deve. Né? tem que ter. Isso é Agora parece que a difícil, isso é Sibeli também difícil. se decidiu por iniciar Aqui em os casa, conselhos aí. eu ainda compro algumas coisas, mas eu tenho conquistado cada vez mais terreno, E você sabe aos exatamente, né, o que eu tô poucos, falando. mas por causa das crianças mesmo, né? Que como esse meu aprendizado é mais recente, a gente acabou educando o mais velho, né? Então, aos poucos a gente vem É, ganhando terreno, mas não é é. fácil. Então, a gente ainda compra certas coisas, já melhorou muito, mas a cada feira eu consigo estabelecer um novo limite, né? Vamos até aqui, a partir de agora vamos aqui. Então, É. é uma conquista que a gente tem que entender que faz parte, mas o ganho é absurdo. Então, vale a pena a gente arriscar e tentar. Né? Então, fazer uma lista de supermercado melhor já é uma outra estratégia. Né? Então, na verdade, está entendendo que envolve toda a nossa vida. Aquele suplemento que você indicou, não sei se foi você que indicou, Mega Man, foi a nutricionista que eu tinha feito depois da cirurgia. Aí eu Tu que me passei para apresentou, você. Mega Man. É. E o Alpha Brain, que me dá mais foco e ajuda na minha memória. Não sei se foi porque eu fiz 40 anos e comecei a me enrolar, escrever, digitar errado, confundir o nome dos meus filhos. Eu não tinha isso. A Alpha Brain tá melhorando, tá me ajudando nisso. E a cúrcuma, que foi você que passou, que eu É. ainda tomo, eu tomo 2 por dia. 2 cápsulas, até vou querer comprar outra. Mas eu ouvi falar sobre ingestão de vitamina D e C. Você acha que também é importante comprar e tomar separado ou no alimento já resolve? Olha, quem tem deficiência de vitamina D, ela é essencial para diversas funções em todas as células do nosso organismo. Né? Agora, a vitamina D ideal é a vitamina D que a gente pega no sol. Hoje em dia, a ciência está chamando de vitamina D um complexo, entende? Não é Uhum. só a vitamina D3. Existe um complexo de vitamina D que a exposição solar ela confere a você. E na reposição, você só repõe a D3. Então, assim, tá com deficiência? Tudo bem, você vai ter que repor. Mas a recomendação de exposição solar, ela nunca deve cair por terra, né? Porque não dá para substituir. O benefício de uma exposição solar, o sol é vida. Sol é vida. Onde tem sol, exposição solar adequada, existe vida, existe produtividade nos campos, existe até diminui as taxas de depressão. Então, o sol realmente é esse componente essencial ao qual a gente precisa se expor. A vitamina D vai ter que ser reposta muitas vezes, claro que sempre sob supervisão, né? Não tem como dizer sem conhecer o Eu não paciente, por posso exemplo. comprar e tomar. E é possível, mas aí você assume alguns riscos. Né? Raramente tem problemas com reposição de vitamina D, mas a minha recomendação ideal é que sempre seja feito sob avaliação médica. Né? É o mais prudente. Né? Sim. Teoricamente, existem alguns problemas em quem faz hipervitaminose de vitamina D, e também quem tem propensão, por exemplo, a ter cálculos renais, pode ter alguns problemas com isso. Né? Eu, particularmente, nunca vi, mas existem relatos. Então, o que eu oriento é que sempre seja feito sob supervisão. Né? Sim. A vitamina C é mais tranquila. Vitamina C é mais tranquila. Hipervitaminose C, não, eu não nem conheço assim. Às vezes dá um pouco de diarreia por causa do veículo que vem no comprimido, né? Às vezes vem com sorbitol e isso pode dar diarreia, né? Mas a vitamina C, ela geralmente não é muito bem absorvida nesses suplementos, entendeu? Você toma e aumenta muito pouco. Então, o ideal mesmo é que seja uma vitamina C da alimentação. Qual é o melhor alimento? Mas assim, mas é tranquilo, dá para fazer a suplementação de vitamina C sem problema. Mas é recomendado aumentar a ingesta de vitamina C. Né? As frutas cítricas são as que têm mais vitamina C, mas elas têm biodisponibilidade menor. Por exemplo, a acerola tem, né, assim, acerola, limão, laranja são os que têm mais vitamina C, coisa de 1 grama para cada 100 gramas, é bem alto o teor. Mas, por exemplo, um suco de limão espremido, sem açúcar nem nada, ele vai te dar a tua quantidade necessária para um dia. O limão tem que ser Entendeu? puro ou bota água? Como é? Dilui com água melhor.
porque ele é muito ácido, pode atacar o esmalte do dente também. Quem tem refluxo pode dar problema também esofágico. Isso me lembra a Você dieta dilui na Gracie, que água, o ele Rorion fica com Gracie pH diz para neutro. tomar um dedinho de suco de limão puro, mas toma com canudo para não estragar os dentes. Vai direto para o É, estômago e melhora a alcalinidade. não, e a acidez que tem no limão, ela é interessante, principalmente para quem tem hipocloridria, ou seja, baixa produção de suco gástrico, para quem fez bariátrica também, que não tem produção gástrica suficiente, né, de ácido clorídrico, porque vai ajudar na digestão dos alimentos. Toda etapa, é interessante demais, toda etapa alimentar de digestão ela é essencial. Então, até a etapa da preparação dos alimentos, ela faz parte. Se você não se prepara direito, né, se você não come direito, não se senta à mesa, come direitinho, a sinalização está errada, você não vai produzir secreção suficiente, a insulina também pode ser mal produzida. Se você não para, não senta, não mastiga os alimentos de forma adequada, isso pode prejudicar a sua digestão. Então, isso tudo é muito legal, muito interessante de saber. E é mais um problema dos nossos tempos modernos, né? Porque houve um pouco dessa perda da sacralidade do almoço, da refeição em família, né? E uma exacerbação de sintomas gástricos, né? Gástricos, intestinais, entendeu? Sim. Mudando um pouco de assunto, falando um pouco do corona, que você tem atendido, né? É porque uma coisa está ligada a outra com a imunidade, só que eu lembrei da parte dos respiradores. Eu não sei se aqui em Fortaleza tem muito desses casos, porque eu acompanho muito notícia nos Estados Unidos e aí foram descobrindo que é melhor não exagerar no uso, já não botar como padrão o uso de respirador para as pessoas, porque acaba que prejudica o corpo a lutar para se recuperar e aí o cérebro relaxa porque tem um respirador fazendo todo o esforço e a pessoa acaba falecendo ao invés de se recuperar, né? Isso confere? Isso é real? Olha, isso é muito difícil de dizer, assim, porque cada paciente é muito diferente do outro. Por exemplo, tem um paciente de 90 anos nessa situação, tem um paciente de 50 anos, 40 anos, que tem uma composição corporal completamente diferente, né? Mas vamos pensar aqui um pouco. Tem algumas coisas que fazem bastante sentido nisso aí que você está falando. Enquanto a gente está conversando aqui, quantas vezes a gente usou o nosso diafragma? 1000? Toda hora, né? Imagina essa musculatura, como ela não é assim, talvez o músculo que mais trabalha no nosso corpo, mais essencial, mais hipertrofiado, né? Imagina tu pegar o teu corpo e dizer assim, você vai ficar 15 dias recebendo uma ventilação passivamente, você não vai puxar. Não precisa fazer mais nada. O que acontece com esse diafragma? O que a gente faz quando a gente deixar o nosso braço, né? Vai atrofiando, né? 15 dias sem se mexer, vai atrofiar, né? Atrofia é incrível, é atrofia mesmo. Minutos de ventilação mecânica já faz com que haja perda muscular do diafragma. Entendeu? Não dá para ficar sem. Exatamente. E é pura proteína muscular, né? Então, eu uso, por exemplo, suplementação proteica nos pacientes internados em ventilação mecânica, entendeu? E existe benefício. Sim, para Eles poder ajudar. recuperam o diafragma. E existem várias estratégias de você fazer com que esse paciente ele não fique passivo, ou seja, estratégias de você fazer com que ele volte a assumir o próprio drive respiratório, entendeu? Por exemplo, você não pode deixar o paciente eternamente sedado e esperar que aquele pulmão volte a funcionar. Existem estratégias de você desligar, depois de alguns dias, a sedação para ver se o paciente acorda, mesmo com o tubo, para tomar consciência do que está acontecendo e isso faz com que as atividades respiratórias também voltem a controlar. Entendeu? Mas aí se o Eu também paciente gosto não muito de volta a usar, respirar e você tem que reentubar, e é pior ainda, né? mas ele só é extubado, ou seja, retirado do tubo quando ele assume completamente o drive respiratório. Entendi. A gente faz uma superficialização do sensório do paciente, ainda com o tubo, para ver como ele vai se comportar, entende? Entendi. Porque quando você tira o coma induzido, quando o paciente está completamente induzido, sedado, analgesiado, em coma induzido, ele está como no modo manual, entendeu? Sim. Então, eu vou controlar o cérebro dele,
eu vou controlar a ventilação dele, eu vou controlar, quase não é 100% manual, porque tem coisas que não dá para controlar. Por exemplo, eu não controlo o batimento cardíaco dele, não controlo. Sim. Uma parte da função renal vai depender do quanto de líquido eu vou infundir, mas boa parte vai ser autônomo dele, né? Mas entende que a ventilação, principalmente, vai ser colocada em modo manual. Mas no momento em que eu tiro a sedação, o fluxo cerebral volta a atuar. Então, quando cai a oxigenação, ele, opa, tenho que respirar. Isso acontece de forma muito rápida, né? Então, faz sentido dizer isso. Então, mas é claro que a gente que trabalha em UTI, a gente já tem esse conhecimento, não só por causa da Covid, é rotineiro, né? Então, a gente faz esse despertar do paciente para ver se ele consegue assumir a própria respiração até o ponto em que existe um momento ouro em que a gente consegue tirar o tubo. Sim, era um comediante americano que estava dizendo isso, que ele foi infectado e ele ficou péssimo. E aí uma das coisas que foi perguntada a ele era como é que era a vida, a saúde dele, a alimentação dele antes de se contaminar. E era a pior possível, assim, era só Burger King, nachos e refrigerante, muita bebida alcoólica e tal, né? Mas aí ele contou que, graças a Deus, o médico dele teve essa sacação de iriam pôr ele no respirador, o médico falou, não vai pôr, porque senão o corpo dele vai desistir. E aí ele passou um pedaço horrível, né, de uma situação horrível, mas depois ele se recuperou e ele tá perfeito agora. Existem novas pesquisas falando sobre evitar ao máximo a intubação, de fato, né, de fato. Mas, não, assim, eu conheço alguns casos aqui, inclusive, de pacientes que foram mantidos fora do tubo e deu certo, né? Mas também acontece de, às vezes, o paciente ficar tão extenuado, um gasto metabólico tão aumentado, tem que decidir. que a recuperação ela se atrasa mais, né? Entendeu? A gente, quando está cansado, quando a gente está doente, a gente faz o quê? A gente descansa, né? E o paciente que está desse jeito, ele não consegue descansar. Entendeu? Tem pacientes que pedem para ser intubados. Por favor, me intuba que eu não aguento mais. Né? Então, até chega a esse interessante. extremo de você... Aí o paciente vai e relaxa, e aí você consegue... Isso, às vezes, realmente pode ser bem danoso, mas para pacientes que têm um status prévio melhor de saúde, não tem outro caminho, tem que tentar esse por aí, realmente. Né? Mas a pandemia pegou todo mundo de surpresa, todo mundo achava que era saudável. As pessoas, elas têm uma noção muito equivocada sobre a própria saúde e o jeito que elas tratam a própria saúde, né? Exato, é incrível. A gente ainda confia muito naquela medicina centrada no médico e centrada no remédio, né? Doutor, tô Também com isso, porque me passa um remédio. ninguém quer ir. As pessoas ficam, não, o médico dá trabalho, custa caro, e as pessoas têm medo de fazer exame e saber como é que está a saúde, porque acham que vão estar muito doentes, então preferem não saber, porque aí é como se não tivesse com nada, né? Mas isso é uma coisa da cultura, não sei se só nossa, né? E repara a responsabilidade também do autocuidado para outras pessoas. Como é que eu posso cuidar da saúde de outras pessoas? Eu não tenho como fazer isso a não ser ajudar, né? Não tenho como chegar... As pessoas, por exemplo, estão tão alienadas, às vezes, do autocuidado, que delegam a alguém essa função. Não tem como. Não há como. Não há como eu delegar a função, por exemplo, de eu dormir tantas horas por dia, de eu fazer uma higiene do sono adequada para eu dormir bem. Né? Isso é uma responsabilidade pessoal. O que é que você recomenda, assim? As pessoas precisam dormir um mínimo de 6, 7? Olha, a opinião da ciência, as evidências mostram que as pessoas precisam dormir entre 7 a 9 horas. Tá? 7 a 9 horas. E aí cada pessoa teria que descobrir. Eu fico ali entre 8 horas e meia, mais ou menos, o que eu preciso todos os dias. Mas tem você acha gente que que tem os precisa casos? de menos, mas tem casos de abaixo gente de 7 horas é muito raro, entendeu? Mas tem, né? Geralmente mas geralmente não é o caso da pessoa que diz, mas eu só preciso de 4. Esse aí geralmente tem algum problema. Um cara famoso que diz isso é o Jô Soares, que diz que dorme 2 horas e meia e tá ótimo. Eu não sei, né? Eu nunca tinha ouvido falar antes dele dizer. Se for algo assim muito raro mesmo, mas não é o corriqueiro, assim. As pessoas realmente precisam dormir e existe uma grande potência
escondida quando você consegue dormir bem. Um dos meus problemas que eu descobri quando eu estava com estafa, com cansaço, foi que o meu sono estava completamente prejudicado. Então, quando eu mudei a minha escala de plantões, eu deixei de dar plantões noturnos por causa disso. Isso foi um passo incrível de saúde. E tem uma hora melhor de dormir, que é à noite. Se você tenta substituir para dormir de dia, não recupera tanto, né? Se você não trabalha à noite, não tem plantão noturno, né, como é o caso de muitos brasileiros, muitas pessoas, sim, a gente tem que respeitar o ciclo circadiano, né? Nosso cérebro, a nossa pineal, né, ela existe através da nossa retina, nós vemos a luz, esse espectro que eu estou olhando aqui, você não está vendo, mas eu estou vendo o céu azul, né? Aqui diante de mim o céu está azul, esse espectro azul, ele libera a produção de cortisol e inibe a produção de melatonina e faz com que eu tenha disposição para viver, trabalhar, certo? Então, no momento em que esse sol, né, se põe, começa a escurecer, começa a haver a troca, cortisol baixa e a melatonina começa a subir. No momento que o sol se põe. Sim, aí se você fica em luz artificial, o corpo pode ser enganado também, né? Exatamente. A luz artificial, ela interfere realmente, né? Até a luzinha da tua TV no teu quarto pode interferir se você tiver muita sensibilidade, né? Aí começa a ficar estafado porque nunca deixa de produzir o cortisol e nunca descansa, né? Tá entendendo como é complexo? Né? Então, na minha consulta, eu sempre tento abordar, às vezes se torna até um pouco banal, né? Se você pergunta pro meu paciente, você dorme no breu? Ou você deixa uma frestinha de luz, né? Doutor, isso é importante? É importante. Para quem tem insônia, por exemplo, a gente tem que começar tratando o ambiente, entendeu? Então, eu sempre peço o que eu faço aqui em casa, né? Às vezes eu brinco com a minha esposa, dizendo no corredor, ela tem uma luz assim, de farmácia, bem forte, né? E ela liga assim na noite, pelo amor de Deus, não faça isso. Você acabou de quebrar o ciclo do sono. Não sou tão chato assim, mas eu às vezes, o que é que eu faço? Anoiteceu, e eu oriento sempre os pacientes, né? Liga uma luz intermediária, não acende a tua casa. Nossa casa não precisa ser uma farmácia pague menos, por exemplo, né? Liga uma luzinha de canto, amarelinha, né? Luz âmbar que ajuda, né? Então, liga outra ali, acolá. Vai começando a mostrar para o teu cérebro que está de fato de noite, né? Meu pai falava isso, eu lembro. Né? Mas é bom também você deixar de usar o celular antes de deitar, ou um pouco antes, uma hora antes. Os celulares, os aparelhos mais modernos, eles têm uma função noite, né? Função modo noturno, que ele elimina aquela eliminação de luz azul. A luz azul é que causa, que não deixa com que o cortisol caia e a melatonina suba. É só azul, então. Existem até óculos, eu tenho um óculos, ele tem um reflexo para azul, não sei se tu tá vendo. Eu tenho então, também. Eu uso ele à noite para tentar evitar que a luz que eu uso, né, iniba o meu sono. Para quem dá plantão, tem óculos específicos para inibição de luz azul. Isso mas ajuda, muitas pesquisas mostram que ajuda. A pessoa morre de sono no plantão também, né? Mas isso, no plantão, é possível que a pessoa possa ter algumas horas de sono. E essa hora de sono é melhor, entendeu? Se ela for dormir, digamos, se ela vai trabalhar se ela vai conseguir dormir 4 horas em um plantão de 12, ela vai dormir melhor essas 4 horas. Entendeu? Existe, às vezes, uma escala, né, da madrugada, uma coisa assim do tipo, que dá para você aproveitar. Então, são muitos detalhezinhos que a gente vai aprendendo, que isso tudo é para o nosso bem, não é para encher o saco de ninguém, cada um vive do jeito que quer, claro, né? Mas aí vive do jeito que quer e se ferra e fica estafado e fica obeso e morre, né? Tem gente que está sofrendo de fato e que precisa saber dessas informações, entendeu? Eu tinha perguntado do celular por causa disso, que o estímulo também, mesmo que não tenha tal luz azul que você falou, né? Então a pessoa também demora a pegar no sono. O que você faz antes de dormir, se você assiste um seriado de ação, de aventura, aquilo vai gerar uma coisa. Se você assiste um filme de drama antes de dormir, por exemplo, a sensação é outra. Então, as nossas emoções, elas estão inteiramente interligadas com tudo, né? A mesma coisa se você for dormir, por exemplo, né? O indicado é você deixar o seu intestino livre 3 horas antes, pelo menos, 4 horas antes. Ninguém faz mais isso, cara. Então, aquele intervalo... Vai dormir, aí vai passar na cozinha e come alguma coisa, né? Vai dormir de barriga... Dorme mal, na verdade.
Eu vejo que quando eu como pessimamente. mesmo antes de deitar, eu tenho pesadelo, assim. E dependendo do que eu como, o pesadelo pode ficar pior ou não, né? Porque tem muito a Claro, ver, não cara, consegue impressionante. dormir. E a forma como eu interajo, como eu vivo, como eu funciono. As pessoas, eu nasci ouvindo, você é o que você come. É isso, gente. É sério. Exato. A gente funciona Isso vem conforme o desde que a gente Hipócrates, né? ingere, né? Hipócrates dizia: Let your food be thy medicine. Né? É. Deixai que a vossa comida seja o seu remédio, né? E o remédio que é E preventivo, não só o que corrige, né? é, a nossa saúde ela é algo muito mais amplo, né? Esse é um conceito que, claro que ninguém é 100% saudável, né? Eu, às vezes, ainda tenho recaída de cansaço, né? Mas o que é legal nesse processo todo, Pedro, é o fato de você se conhecer mais, entendeu? Saber o que te faz mal, saber o que te faz bem e aprender a escolher melhor, né? Por exemplo, eu tenho descoberto que a medicina, que vem do latim, o termo medicina é medere, que é mediar, né? Ou seja, é como Mediar, essa interessante. ajuda para escolher melhor, entendeu? Sim. Então, eu acho que existe um movimento na medicina hoje de reestruturar, de resgatar esse termo. Então, os médicos hoje, se eles não entenderem isso, eles não vão atingir as necessidades dos seus pacientes, entendeu? As pessoas, elas querem escolher melhor, elas querem ter caminhos melhores, que também não exijam esforços tão excomunais, né? Assim, coisas simples do dia a dia que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, entendeu? Eu acho que a medicina ela precisa resgatar isso daí, essa capacidade de olhar e de não só confiar em remédios de altíssima geração, mas de confiar, por exemplo, numa exposição solar como uma fonte de saúde. Aquilo que já existe. Faz agora? Curcumina, por exemplo, também, que é esse extrato que vem da Curcumina. medicina ayurvédica da Índia, né, que é muito É. utilizado no Oriente. Né? Enfim, as coisas naturais, elas têm, na própria Bíblia diz isso também, que é possível pegar os medicamentos da própria natureza, né? É como se Deus tivesse realmente já colocado tudo que o homem precisa para ele viver melhor, né? Então, a ciência, na verdade, ela tem que ter essa capacidade de ver a natureza e captar o que é que pode ser remédio para a nossa vida, né? Só que existe uma perversão disso, né? O homem sempre pervertendo isso de uma forma errada, muitas vezes, né? Existe um assédio da indústria farmacêutica que não dá nem para a gente falar aqui. Seria impudível. Pois é, mas assim, um resumo que eu acho que a gente pode falar da indústria farmacêutica é mais rentável remediar do que prevenir. É mais rentável inventar remédio do que vender alimento saudável, né? Porque deixa de existir a indústria farmacêutica se todos fossem provedores de alimento apropriado e não existisse já a Pois é. perversão da indústria alimentícia, né? Agora junta a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, hein? Que deve ser o mesmo dono, né? As grandes empresas devem ter tudo sócio, tudo parceiro, né? Exatamente. Indústria petroquímica, né? Todas essas vantagens, esses avanços da modernidade a gente não está aqui para ser, nós não somos hipócritas, né? Mas a É, gente precisa ser crítico, ser esperto, né? A gente sabe que existe um interesse financeiro óbvio, né? Sem o qual não há o crescimento dessas empresas. Então, o que a gente quer é lançar uma reflexão sobre o quão estamos viciados, apegados a tudo que se diz a partir dessas indústrias e qual é a nossa capacidade de reagir nisso, né? é Ou eu fato confio a que, minha vida a 10, 20 medicamentos, ou eu começo a utilizar a minha vida melhor com aquilo que há de natural, gratuito. exato, é fato de que as pessoas que comem bem têm uma vida melhor, têm menos estresse, têm menos doença. Isso é comprovado, isso só não é publicado pela mídia, a gente é meio que programado na cabeça de acreditar só o que a grande mídia fala. E a gente é tão programado que a gente é capaz de assistir um mídia, um veículo qualquer, um noticiário falando a pior mentira do mundo, mas a gente tende a acreditar. E se esse veículo de comunicação tivesse propagando as verdades sobre a saúde, a gente talvez estivesse menos apegado às más escolhas de comida e de remédio, né? Não, essa questão também do que é propagado, do que é informado, né? É, a mídia é o quarto poder, então eles têm muito poder na mão. Se eles falam
alguma coisa, para muitas pessoas se torna verdadeiro, né? Então, por exemplo, eu como médico, eu não posso basear as minhas condutas no que sai no jornal, né? Uhum. Porque muitas vezes fala-se assim, sei lá, o ovo agora é vilão novamente, né? É. Pronto, a pessoa não lê a notícia, mas porque leu a manchete, aquilo ali se tornou a verdade. E o meu papel como médico é eu vou pegar o estudo científico que baseou essa notícia e vou ver quais são as falhas dele. E quando eu vou ver, são inúmeras as falhas que não dá para você chegar e dizer que o ovo é vilão, de E fato. não só um Então, estudo prova alguma coisa, né? pois é, são um conjunto de estudos, você tem que ver a seriedade de quem está estudando. Por exemplo, até algumas décadas atrás, os estudos eram colocados sem revisão por pares. Por exemplo, você fazia um estudo com humanos, e só eram publicados os que tinham resultados favoráveis a quem pesquisava, entendeu? Hoje já não é mais possível isso, apesar de ainda acontecer, que não tem como você banir a maldade do mundo, né? Sempre haverá coisas ruins, né? Mas há um controle melhor, existe um site na internet, é o clinicaltrials.gov, que você tem acesso a todos os ensaios clínicos em humanos que são iniciados. No Então, mundo? eles têm obrigação no mundo todo. Inclusive, essa época de hidroxicloroquina, azitromicina, eu vinha acompanhando nesse site quais eram os estudos que estavam sendo feitos, né? Então, Uhum. por que existe isso, né? Eles são obrigados a publicar o clinical trial que está iniciando, né? O ensaio clínico, porque também são obrigados a divulgar o resultado no final. E se não divulgar o resultado, vai ter alguma cobrança, entendeu? Ah, sim. E falar em cloroquina, você acha que tem alguma esperança de arrumar alguma vacina, alguma coisa assim? Vacina, eu acho que sim, né? Vacina, eu acho que é possível. Eu não tenho um conhecimento aprofundado no assunto, né? Mas já temos vacina de RNA, desculpa, bateu, que é de rubéola, que tem uma boa penetrância, né? Uma boa imunidade. Não sabemos ainda ao certo qual é o nível de imunidade desse vírus atual, mas eu acredito que é possível ter vacina. Agora, eu só não sei se vai ser tão rápido quanto querem, né? Porque uma vacina demora muito tempo e precisa ser assim. A gente Ah. não pode querer que saia uma vacina express, Não, é. porque os efeitos colaterais de uma vacina podem ser terríveis também. Então, não adianta a gente querer que saia agora para o segundo semestre. Eu estou muito cético quanto a sair rápido demais. Geralmente, o desenvolvimento de uma vacina, pelo que eu vi, eu fui obrigado a estudar sobre isso, né? Claro, é coisa de 2 anos, entendeu? Não, a gente está Pode sentindo mais a demora porque a gente está trancado em casa, né? Porque se fosse uma outra coisa, a gente não estava nem lembrando. pode ser que seja mais rápido do que 2 anos, mas não 3, 4 meses, como estão dizendo aí. Acho que também já é demais, né? Ah. E a tal segunda onda, você acha que vai rolar na América? Porque dizendo que está começando na China? O que eu tenho visto é que a onda tem caído, né? A China é uma coisa à parte. A gente nunca sabe exatamente, É, né, é, o que é que vem de lá. é. Então, assim, vamos observar o que está acontecendo na China. Eu particularmente não acredito nisso, certo? O que a gente tem visto é que a curva tem se comportado como uma curva de distribuição normal, com alguns mini picos, como uma queda de bola no chão, né? Que tem picos menores em relação ao anterior. Então, Uhum. e existem algumas presunções de que, na verdade, nem todas as pessoas sejam igualmente suscetíveis. Existem novos cientistas dizendo que talvez até 80% da população nem seja suscetível por alguma resistência natural, né? Isso explica por que algumas pessoas, mesmo em contato íntimo com quem teve positivo, não pega a doença, né? E outros que não tiveram pouco contato pegam. Então, há muitas perguntas sem resposta, né? Eu, particularmente, essa é a minha opinião, não acho que vai ter uma segunda onda, Hum. pelo que eu tenho visto. Não Você acho. acha que já dá Mas, para a gente seja, sair e funcionar? Na tua opinião, já era para ter voltado? O que você acha? eu acho que as pessoas que têm sintomas devem ficar isoladas Hum. e, espontaneamente, aqueles que, nesse momento, podem ficar e não querem sair, né? Mas a força de trabalho, os jovens, aqueles que têm condições de trabalhar, e principalmente aqueles que precisam sustentar a sua família, precisam sair. Até porque essa é a forma também mais rápida de a gente fazer uma imunidade de rebanho, né? De fazer com que casos leves surjam, né? Uhum. Já que é Tava uma até querendo epidemia, não pegar tem para como a gente poder. evitar. É,
Não tem como a gente saber em quem vai ser leve e quem não vai ser, é claro, né? Assim, É, essa é uma decisão difícil, sim, mas a gente não tem como condenar a humanidade a um isolamento sem um prazo de validade e sob pena de gerar problemas muito maiores. Nunca se exatamente. fez um isolamento desse tamanho no mundo todo, então nós estamos fazendo um experimento único na humanidade e as consequências ainda podem ser catastróficas. Então, assim, É, eu acho que tomar uma decisão dessa, de isolar todo mundo, é muito mais arriscada do que fazer um isolamento mais inteligente, baseado por grupos de pessoas é. ou por sintomas, entendeu? Eu acho que é muito mais racional fazer dessa forma. Então, Uhum. eu acho importante que haja, sim, uma liberação, até porque existe também uma limite entre liberdade, entre interferência de Estado na vida das É, pessoas, foi o que que aconteceu é que eu comentei com outra. você outro dia, né? Sobre barreira policial e tal, né? Exato, exato. Eu acho que, claro, que se eu fico doente, eu posso expor outras pessoas. Existe um senso de civilidade no meio disso também, né? Claro, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que quanto mais poder se dá a um grupo de pessoas, maior é o risco de excessos, né? Uhum. E isso pode ferir realmente alguns princípios mínimos de convivência social, né? Eu Eu acho sempre que sou mais a favor de um convencimento, de uma persuasão positiva, né? De mostrar a necessidade, do que simplesmente uma regra que desça goela abaixo, né? E que englobe todas as pessoas como se todas as pessoas fossem iguais. Eu acho que não é assim, né? então, eu não sei se tem mais a ver com uma medida mediante ao que se espera da resposta do povo, né? Então, melhor trancar todo mundo porque esse povo não vai obedecer, não tem educação e tal. Eu acho que de início foi prudente, sim, fechar todo mundo em casa, a partir do momento que ninguém sabia o que era nem como iria Uhum. evoluir. Mas a essa altura eu já imagino que deva voltar mesmo e está um pouco lento, ao meu ver. Ao mesmo tempo que eu fiquei um pouco chocado, por exemplo, outro dia eu fui pôr gasolina e cheguei num posto e tinha umas 20 pessoas ali tomando cerveja, encostadas nos carros, ninguém de máscara. E eu, "Nossa, será, né, que já pode assim? Eu não achei muito adequado não, entendeu? Mas eram jovens. É, a gente vai ver todo tipo de situação porque o gênero humano é incrível, né? Mas assim, eu também fui favorável no início da história, né? Eu até orientei as pessoas que não saíssem porque exatamente a gente não sabia nem do que se tratava, né? É, Mas exatamente por isso, ficar em casa no início era algo voluntário. é, Lembra? uhum, Era voluntário. As pessoas estavam receosas do que era, né? Eu mesmo disse para minha esposa, meu amor, vamos esperar um pouco, saber o que é isso, qual é o tamanho que isso vai ganhar. você chegou a pensar E em aí morar depois longe de casa um tempo, né? cheguei a pensar em sair de casa porque eu ia ver pacientes ao É. vivo, né? Tinha acabado de assistir aquele filme Contágio, então estava bem contagiado com aquela ideia de que bastava encostar na pessoa que ia passar a doença. É, respirar Então, assim, perto. eu tava bem, assim, preocupado no início, porque também tinha uma bebê de 2 meses em casa. Sim, né? Então, e na primeira noite que eu fiquei afastado dos meus filhos, eu me levantei da minha cama e disse, isso não faz sentido. Não faz sentido, eu estava bem, sem nenhum sintoma, eu tinha tomado todas as precauções no hospital, eu tinha me lavado quando tinha chegado em casa. Então, É, eu comecei a usar a minha inteligência e entender que a histeria não pode ser a resposta de uma situação. Nós temos uma capacidade de pensar, de raciocinar, dada por Deus, de inteligir. E eu, chegando, pedi informações de especialistas, né, conversei com a minha esposa, vi a situação. Meu filho sofreu muito, meia-noite que eu passei fora de casa. Né, imagina. que não foi nem fora de casa, foi dentro de casa, mas no outro cômodo. Aí eu vi que essa situação ia se tornar incompatível com a nossa convivência familiar e que isso não era possível de dar certo. Então, imediatamente eu voltei para a cama da minha esposa, perguntei se ela me aceitava de volta. E aí fomos convivendo com isso de uma forma muito tranquila. Nos outros dias eu chegava em casa, me descontaminava, retirava os meus instrumentos e ia abraçar os meus filhos porque eles precisavam do meu carinho. Então as pessoas, infelizmente, estão cercadas, né, por um medo ainda estão, né? Acho que melhorou um pouco, mas ainda estão muito cercadas por esse medo, né? É, A ponto de deixarem de ser humanas, é, retiraram de nós tudo aquilo que nos torna humano, né? O abraço, a convivência, o beijo, é. uma risada, uma proximidade. Então,
foi retirado isso de nós de uma forma muito abrupta, ninguém estava preparado para isso. Então, ao mesmo tempo que isso foi temporariamente necessário, nós precisamos voltar a entender que sem isso nós não somos humanos. Né? Não somos humanos, simplesmente. Verdade. Ninguém nasceu para ser uma ilha. Até a troca de germes, eu tenho estudado isso também, até a troca de germes, ela é essencial para que a gente tenha saúde. Você sabia que na casa, por exemplo, casas que têm mais filhos, mais crianças, as crianças são mais saudáveis do que filhos únicos. Porque tem a casas que tem cachorro, né? Também, animais, cavalos. O hálito do cavalo, ele elimina um propionato que a criança pode inalar e isso alimentar boas bactérias no intestino. Parece coisa de louco, mas são as evidências que a gente tem encontrado. Esse contato é natural, porque a nossa vida é de contato. A gente não quanto pode mais estéril isso. a gente fica, mais propenso, né? Exato. Qualquer vírusinho mata. E aí aí a gente volta para aquela primeira coisa que a gente conversou lá no início, né? A solução não é simplesmente botar uma máscara e se isolar dentro de casa. A solução é ir buscando esses atalhos de saúde. Porque deve e saber também que um dia a gente vai embora mesmo. Então, mas não duro, mas é verdade. Né? Porque chegou o momento. Vamos fazer nossa parte. Chegou o momento de cada um cuidar de si mesmo e parar de delegar essa função para outras pessoas. Tá bem claro, esse é o grito desse momento. Vou até botar isso no meu Twitter. Então, falar em Twitter e você tem feito lives também, né? É mais ou menos sobre isso? O que mais especificamente você fala nessas lives? Pois é, a base do meu trabalho hoje nas mídias digitais é sobre os pilares de uma vida saudável, né? Uhum. Eu abordo cada aspecto, já enumerei bem 10, 11, 12 aspectos. São muitos aspectos que a gente deve levar em consideração. Por exemplo, a ingesta de água, a escolha dos alimentos, a higiene do sono, exposição ao sol, os relacionamentos, exercícios físicos. São pilares que eu vou tratando disso, né? Quais são os benefícios, como escolher isso de forma adequada e tudo mais. E especificamente também sobre essa questão de doenças metabólicas, né? Que é o maior problema de saúde hoje do mundo ocidental, né? A obesidade, a hipertensão, diabetes, gordura no fígado, síndrome do ovário policístico e toda essa gama de doenças que tem por base a resistência à insulina. Então, eu trato de pacientes diabéticos no meu consultório, né? Faço todo um acompanhamento. Tenho uma nutricionista a quem eu encaminho os pacientes para fazer um plano nutricional baseado numa dieta com baixo teor de carboidratos. Então, basicamente uma coisa só, né? Eu faço um planejamento de saúde com o meu paciente, né? E você fala sobre o jejum também, né? E sobre o jejum intermitente, com certeza, né? E o jejum, ele é uma das bases, um dos pilares de saúde, né? É uma das coisas que eu mais gosto de falar, inclusive, porque eu tinha uma coisa negativa com o jejum, porque o jejum era sofrimento e só sofrimento, né? Até descobrir os benefícios que você tem no corpo, na alma e no espírito, né? Quando você faz um jejum, né? Porque uma das coisas que eu aprendi é que o nosso corpo ele tem ciclos. Existem os momentos de fasting e os momentos de feasting, né? Celebrar e jejuar, né? Então, a gente tem momentos em que a gente está celebrando, a gente vai para o aniversário de alguém, come um bolo, ninguém vai para um casamento para comer brócolis, né? Pode até comer o brócolis, mas vai comer o docinho do casamento. Mas existem momentos também que a gente precisa dar um reset no nosso corpo, né? O homem, ele está completamente adaptado ao jejum. Não tinha lanchinho para o homem medieval ou para o homem... tinha alimento principal, né? Exatamente, né? Então, assim, não tinha essa história de levar uma lancheirinha de castanha lá pro cara que tinha que caçar para comer, né? Assim, isso que você está falando castanha, que é maravilhoso. Imagina um pacote de biscoito de maisena, né? Exatamente. Assim, não tenho como levar esse pedaço de carne comigo, esse coração de frango para eu lanchar à tarde. Não tinha isso, né? Então, ele comia quando tinha caça, né? E quando não tinha caça, ele ficava em jejum. E é interessante também isso, porque quando ele estava em jejum é que ele ia caçar. E por isso que o corpo funciona melhor, né? O povo tem medo hoje de ficar em jejum, né? E fica meio que paralisado. Estou em jejum, né?
Mas quando a gente está em jejum é que a gente tem que trabalhar, entendeu? Então ele ia trabalhar em jejum, ele saía para caçar em jejum, né? E aí ele super focado, porque hoje a gente entende que o metabolismo do jejum ele faz com que você fique focado no seu trabalho. Então Exato. ele conseguia caçar de forma melhor e aí ele comia de novo à saciedade, bastante gordura animal que deixava ele bem saciado, e depois descansava, tirava aquele cochilo do rei, né? E depois começava tudo de novo, né? Então hoje a gente tem comida a cada segundo à nossa disposição. E introduzir a ideia do jejum às vezes é um palavrão. Eu sinto muito, mas o jejum é para todo mundo, né? E o corpo se adapta tão bem ao jejum que eu vejo o quanto é rápido. Basta um dia, bastam 12, 13, 14 horas que o corpo passa a primeira fase da fomezinha, que não é nem uma fome real, né? Daqui a pouco ele para de te perturbar com a fome e já começa aquela coisa que você falou outro dia da autofagia. Na verdade, você não falou outro dia, eu vi um vídeo daquela Sibeli estava vendo. E aí você para de sentir a fome e você começa a ficar com mais energia também, né? É incrível. E assim, basta uma vez. Não é nem tipo, vou precisar ficar 5 dias me adaptando e tal. Não. Já no primeiro jejum você já tá pronto, né? Jejum é coisa muito simples, né? Resume-se em uma frase, né? Fique sem comer e mantenha-se hidratado. 2 orações em uma frase só, né? Basicamente isso, não tem segredo. Outra coisa, você disse que a gente se adapta fácil ao jejum, mas na verdade, eu diria que nós nunca nos adaptamos à superalimentação. Então, entendeu? Porque o corpo foi feito para comer menos do que a gente quer. Exatamente. Muito menos do que a gente come. Muito menos do que a gente come. Então, assim, eu não tenho nem medo de dizer para as pessoas jejuarem, porque eu sei que elas vão comer muito mais do que se preconiza sempre. A gente sempre come muito mais, porque existe um mecanismo de sobrevivência. O atual estado das coisas, ele surgiu por um mecanismo de sobrevivência. Porque como o homem sempre tinha que trabalhar muito para conseguir a comida, qual era a tendência? Eu vou fazer uma forma de armazenar. Entendeu? Então, os bárbaros e tal, armazenar, me lembra isso, né? Que eles começaram a saber tudo conservar a bem. carne. Tinha que armazenar. A revolução agrícola foi fantástica para o estabelecimento das civilizações, né? Sem isso, a gente não estaria aqui hoje. Só que a gente precisa aprender com os nossos antepassados, hoje, a recuperar alguns hábitos de saúde. Sem dúvida, não há mais nenhum problema com armazenamento aqui, né? Então, já que nós estabelecemos um altíssimo nível de progresso material exterior, então qual é a forma de que a gente pode se utilizar disso para também otimizar aquilo que nós já construímos, entendeu? É disso que se trata. Tem que usar o jejum só é o que incrível. precisa. Quem não faz, critica, né? E muitas vezes a apaixonado. gente acha que está com fome, mas na verdade está desidratado. Desidratado ou irritado, né? Tem a história de um cara que chegava todo dia em casa e brigava com a esposa, e no psicólogo ele conseguiu identificar que, na verdade, essa irritação era fome, porque ele passava 2 horas no ônibus e chegava em casa morrendo de fome. Quando ele identificou isso, ele passou a comer antes de pegar o ônibus e chegava em casa mansinho. A gente precisa entender qual é a leitura do nosso corpo. Eu estou irritado por quê? Né? Eu estou com fome mesmo que eu estou sentindo. Então a gente não aprende a identificar, a ser sensível, porque a gente precisa voltar o nosso olhar para dentro também. Eu estou chateado porque eu estou com pouco dinheiro, eu estou com fome, eu estou irritado porque fulano me magoou, né? E aí desconta tudo, porque os mecanismos são semelhantes, é um mecanismo de liberação de dopamina, né? A dopamina, que é o hormônio da compensação, do prazer. Então, a forma mais fácil é pegar um chocolate, né? A forma mais difícil talvez seja se reconciliar com a esposa. E a mais legal é comer um chocolate, com certeza. Ou então come o chocolate e se reconcilia com a esposa, juntos ao mesmo tempo. Não, acho que a primeira coisa é a pessoa nunca achar que é a opção arrumar briga porque está irritado, né? Para começar. Aí por que eu estou irritado já é o segundo passo. Eu vou comer, eu vou descansar, eu vou andar, vou fazer alguma outra coisa. Agora, sobre jejum ainda, só para fechar, existe algum caso de uma pessoa que seja melhor não fazer jejum? Porque é para essas pessoas que de repente é importante a gente dizer, né? Você vai se examinar ou vai fazer alguma coisa para corrigir, né? Tem sim, inclusive acho que até fiz um vídeo sobre isso, né?
sei se eu já postei, eu acho que vou postar depois. No geral, o ser humano ele está adaptado ao jejum, então se não vai trazer problemas para ninguém, né? Existem situações específicas que é adequado não jejuar. Por exemplo, a gestação, principalmente nos primeiros 2 trimestres. Mas na gestação inteira não se recomenda. A própria mãe, quando está gestante, ela não consegue ficar sem comer. E não tem como você propor isso a uma gestante, né? A demanda metabólica é muito alta. Mas acaba comendo coisa que Então, não deve, engorda bastante, depois da gravidez está enorme. mas não significa que ela não possa fazer uma alimentação com baixo teor de carboidratos. Não precisa ser tão rigoroso, né? Não precisa ser tão rigoroso a ponto de fazer uma cetogênica, por exemplo. Eu já não recomendo. Há relatos de casos de reações com gestantes cetogênicas. Tem gente que faz, né? Tem gente que está muito adaptado, fica grávida e continua na cetogênica, sob cuidado muito, muito próximo, mas não é uma recomendação geral. Eu não gosto de recomendar isso. Nem precisa, não é uma época de focar muito nisso, né? Mas também não é época Exatamente. de ficar comendo qualquer coisa. Mas tem mães que não querem deixar de fazer isso e aquilo, entendeu? Então tem mães que querem manter a dieta low carb na gestação. E o que é que eu digo? Mantenha. Low carb, você mas vai ter cetogênica é um nível assim. Exatamente. A cetogênica eu já não recomendo. Até a low carb, né, eu digo, tudo bem, é possível fazer, mas você vai ter que vamos lá, você tem meu número, você tem meu contato, qualquer coisa você me manda, e tem que ser uma pessoa que já tem experiência com low carb. Não pode ser que eu iniciar low carb dentro da gestação, não dá. No máximo eu oriento que a pessoa deixe de comer açúcar refinado, porcarias, é isso que eu ia dizer, porque né? o low carb a pessoa pode comer brócolis, a pessoa pode comer várias coisas que tem um bom carboidrato, inhame, e não precisar ficar comendo biscoito. Exato. Agora, por exemplo, se a mãe tem diabetes gestacional, aí está recomendado ela fazer low carb como terapia, porque já aumenta o problema para o filho, risco de hipoglicemia neonatal, risco de obesidade na idade adulta. Então, para diabetes gestacional, existem pesquisas mostrando benefício do uso da dieta low carb em gestantes, né? Então, assim, de forma geral, o low carb é muito tranquilo, né? Você tira as porcarias, que são os refinados, e come comida de verdade. Não tem segredo nisso. Não vai exagerar no arroz, não vai exagerar. Vai tirar as farinhas, por exemplo, que não entra farinha. Né? Mas você continua tendo acesso a carboidratos naturalmente presentes nas comidas, como você falou, na batata doce, o inhame, até no feijão também pode ter. Né? Mas então, a tapioca não é boa também de comer nessas horas? Aí a tapioca você me queima, né? Desse jeito, né? Por quê? Nem tapioca, nem cuscuz. Porque realmente são alimentos refinados também. Eles causam, em quem tem problemas metabólicos, não é indicado, né? Se o paciente diabético, por exemplo, ele come isso, ele faz com que ele tenha ele dispare a glicemia dele, né? Esse é o problema. A tapioca eu não sabia que era ruim assim, não. Mas é a queridinha dos fitness, mas infelizmente ela causa uma alta resposta glicêmica, e para quem tem problema metabólico isso é terrível, né? Entendi. Se a pessoa não tiver problema metabólico, tudo bem, ela pode inserir a tapioca no seu plano alimentar, mas para quem tem problema de saúde, sim. Interessante eu não recomendo de forma nenhuma. Eu tenho uma última pergunta que é Entendeu? específica, cara. Você conhece o Davi, autista, e pode ser o caso de outras pessoas. Tem muito autista que não gosta de beber água, entendeu? O Davi é desse jeito, ele só toma suco e a gente tenta dar água, ele resiste, E aí eu tenho tentado diluir bastante os sucos e botar cada vez menos açúcar, mas é aquela história ter que ter unanimidade em casa, né, para poder funcionar. E não sou eu que preparo o suco, então às vezes vem doce demais. Só que aí, recentemente ele emagreceu bastante. E a gente vai fazer uns exames nele, porque a doutora Luana até tinha falado, né, para examinar, porque vai que tem a ver com diabetes. Mas eu fiquei pensando naquela história do negócio sublingual que você falou. Você acha que daria certo para ele? Eu não sei, não tenho experiência em fazer isso com crianças, né? Ele está numa fase vai começar um estirão de crescimento também, né? Ele cresceu, mas emagreceu muito. Pois é. Então é possível que ele esteja usando os nutrientes dele para o crescimento, né? Entendi. Aí Tem que ver acaba ficando mais o canal magro. de crescimento da família. Toda criança ela tem uma fasezinha gorda e de repente desaparece aquela gordura, estira, e lá na frente pode voltar a ficar gorda de novo. Ele então, é bem alto, pode é ser tipo que meu seja pai. só uma fase de estirão. Pois é, na sua família tem que ver exatamente isso. Se a sua família é alta, o canal, né, de crescimento da sua família, geralmente eles acompanham isso. Essa geração está
digamos, com acesso a mais alimentos, acaba crescendo mais, enfim. Então, é possível que seja um estirão, né? Vale a pena acompanhar, mas eu acho que o mais importante é tentar sempre fornecer alimentos o mais nutritivos possíveis, né? Por E exemplo, cortar existe muita açúcar, né? água nos alimentos, né? O açúcar é difícil, para criança é complicado, né? Para crianças com autismo ainda é mais difícil, porque se não há uma concordância, fica complicado, né? O dia a dia se torna difícil você instituir essas mudanças. Mas, uma mudança por vez, isso é possível, né? Por Uhum. exemplo, a alimentação que tenha verduras, as verduras elas têm muita água na sua composição, né? Então, elas já hidratam também, né? Então, e a água Então pode dá ser para água viver sem tomar água, danificada, você acha? difícil. É. Acho que tem que insistir, tem que encontrar, às vezes, algum caminho com algum profissional que possa ajudar. Tem alguns profissionais que fazem acompanhamento nutricional de crianças, especificamente para crianças que tem muita restrição a alimentos, né? Tem profissionais muito bons nessa área. Uhum. Exige muito esforço, às vezes acompanhamento psicológico também. A ideia da água de coco, né? Quando era novinho, tomava tudo, melancia, água de coco e tal, depois começou a ficar mais Alimentos restrito. ricos em água são coisas importantes, né? E deixar sempre uma água disponível, porque às vezes ninguém resiste ao mecanismo da sede, né? Então acaba bebendo água assim nessas situações, né? Não sei É. se eu ajudei, mas é um assunto mais complexo, né? Essa questão alimentar para o autismo é bem interessante. Tem muita associação com glúten, reações a proteínas do leite da vaca, né? Ele tem essas coisas. Existem dietas sendo estudadas especificamente para quem tem o transtorno de espectro autista, com melhora importante no comportamento, né? Então, às vezes ir por esse caminho ajuda em outras coisas, entendeu? Então, Entendi. fazer um acompanhamento nutricional mais rigoroso faz com que ele melhore do comportamento, e com isso ele beba mais água, ele consiga ter um dia a dia mais saudável, consiga interagir melhor com as pessoas. Então, pode ser também uma forma. Era legal você Entendeu? fazer um vídeo desse, né? Pra galera que tem filho autista, né? Eu imagina quantos focos de estudo eu tenho agora, né? Um deles é exatamente sobre isso, né? A alimentação do autista, né? E não só do autista, como de todas as pessoas que têm distúrbios neuropsiquiátricos, né? Inclusive, a própria dieta cetogênica está indicada, ela foi inicialmente indicada para pacientes com epilepsia, né? Inclusive, ano que vem será o centenário da dieta cetogênica. No caso o Charlie, que foi o caso índice, digamos, que ficou muito bem controlada a epilepsia dele com a dieta cetogênica. É antiga, não sabia que era Entendeu? assim. Pois é, ano que vem são 100 anos, eu estou tentando ver se eu vou para o Congresso dos Estados Unidos para essa comemoração. E a partir daí começou a se aventar a possibilidade de dieta cetogênica para outros distúrbios neuropsiquiátricos, como Alzheimer, Parkinson, transtorno de espectro autista, e outras mais, entendeu? E algumas já têm mostrado benefício. O próprio Parkinson, Alzheimer, por exemplo, que tem sido visto como uma base, como um diabetes tipo 3, né, também se beneficiaria, né? E no espectro autista teria a ver, porque como você faz uma alimentação rica em comida de verdade, você acaba também beneficiando também. Mas o foco do autismo seria mesmo no glúten e no leite, né? Exatamente. Entendeu? Exatamente o caso do Davi. Já o Natan não tem esse problema. Mas, cara, já bateu assim o tempo, a galera tende a assistir só 1 hora mesmo. Mas no que você achar que é importante voltar e falar aqui, sempre bem-vindo, e eu queria agradecer por essa conversa hoje. Eu que agradeço. Na verdade, acho que o recado final é importante que nesse tempo a gente volte a olhar para o nosso corpo com um olhar de autocuidado, com um olhar até de amor próprio mesmo, necessário. Eu vejo muitas pessoas se descuidando muito, né? E muitas vezes eu não posso fazer nada por elas. Mas o meu trabalho é nesse sentido de tentar conscientizar as pessoas, a mostrar que elas têm muito poder dentro delas, e que se elas voltarem a olhar para dentro delas e entenderem que não é tão difícil assim, elas podem ter mais saúde,
e com isso vencer qualquer doença, né? Claro que ninguém nunca será 100% saudável, mas sempre nós podemos viver de uma forma melhor. Muito obrigado pelo convite também, agradeço demais. E sempre quero estar aqui. Então, vamos juntando agora mais tópicos e para fazer uma próxima. Agora, a galera que quiser falar contigo é onde? No Instagram é melhor? Instagram é @dr.ivanramos. dr.ivanramos. Top. Valeu, doutor. Obrigado. Um abração. Grande abraço.